Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de 2019. Hoje nós faremos uma revisão do conteúdo da prova mensal. Então aqui eu já quero deixar claro que esse conteúdo não é uma substituição do estudo, né, tradicional, das listas de exercícios, da leitura da apostila, de fazer e refazer exercícios. É apenas uma tentativa de deixar ou pontuar algumas questões que são realmente importantes para a prova. Tá bom? Vamos lá. Eu organizei essa aula de revisão em 4 pontos. No primeiro deles nós discutiremos língua e linguagem, no segundo, tipos de linguagem, no terceiro, variedade linguística e depois funções da linguagem. Bom, a primeira delas é tentar entender, a primeira questão aqui é tentar entender a diferença de língua e linguagem. Eu quero já de antemão dizer que não é uma questão fácil, não é uma questão simples. A primeira delas é tentar definir o que é língua, e aqui a gente tem a seguinte definição: conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação humana. Ou seja, eu estou falando aqui de um construto, eu estou falando aqui de um conjunto ou de um grupo de elementos, de signos, que juntos possibilitam a comunicação humana. Bom, junto com esse conceito de língua, é preciso, evidentemente, compreender o que é linguagem, porque a linguagem ela deve ser vista como a forma que a língua assume para que nós possamos produzir, desenvolver e compreender diversas manifestações linguísticas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada na definição aqui. Capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como pintura, música e dança. Ou seja, a linguagem é como se a linguagem fosse a roupagem da língua. Então, é por meio da linguagem que a língua pode ser utilizada, que esse conjunto organizado de elementos diferentes, distintos, sejam eles sons ou gestos, ou até elementos escritos, possam ser utilizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, lembrar sempre que a linguagem, é a forma da língua. Bom, e aí pensando em linguagem, nós temos dois grandes grupos. O primeiro deles é a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que usa a palavra, que tem a palavra como seu elemento principal. E aí nós poderíamos dividir aí em dois grandes tipos, a linguagem verbal escrita e a linguagem verbal oral. Como exemplo da escrita, eu tenho livro, notícia, poderia evidentemente citar uma série de outros, como uma tese, um artigo, sei lá, uma bula de remédio ou coisa desse tipo. Com a oral, estou aqui resumindo em dois, mas também essa lista é infindável. Rádio, telefone, a música, um filme que usa elementos orais, falas, né, dos personagens. Mas o importante aqui é lembrar que nesse tipo de linguagem há o uso da palavra, né? Há o uso dominante da palavra. E depois eu tenho um segundo aqui grupo que a gente vai chamar de linguagem não verbal. Portanto, é um tipo de linguagem que eu não tenho, no qual eu não tenho o uso da palavra. E eu tenho aqui, então, um tipo de linguagem que utiliza imagens, cores, símbolos. Aí você pode pensar, por exemplo, em cartoon, charge, gestos, sinais de trânsito, sinais que nos ajudam a compreender mensagens no nosso dia a dia, ícones e coisas dessa natureza. Lembrar aqui que da mesma forma que os gêneros textuais, da mesma forma que as funções que nós estudamos, as funções do Jacobson, eu vou retomar isso daqui a pouco, elas não são puras, ou seja, num cartoon, por exemplo, ou numa charge, eu tenho elementos verbais também. Então é preciso notar, e essa é a minha intenção cada vez mais, é que vocês percebam que no que diz respeito à linguagem é muito difícil você ter categorias estanques. O que isso significa? Categorias muito bem definidas. Essas categorias muitas vezes transitam e se misturam. E o que a gente vai precisar fazer sempre é perceber qual é o elemento dominante, qual é o elemento que está sobressaindo. Então, assim, eu consigo dizer que tal linguagem, tal elemento de linguagem é verbal, desculpa, ou é predominantemente verbal, ou qual elemento é predominantemente não verbal. Tá certo? Então lembra sempre dessa ideia de contínuo, essa ideia de mistura, né, dos diversos elementos aqui da linguagem.
Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui um texto do Fernando Veríssimo, para variar, um texto chamado Aí Galera, e eu vou começar a falar com vocês, conversar com vocês sobre variedade linguística, lendo aqui um fragmento desse texto. Ele está dividido aqui em duas partes, uma crônica bem divertida, mas eu quero aqui conversar com vocês para mostrar o que é variedade linguística. Eu acho que essa crônica talvez dê conta disso e vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação e, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como que é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada nas zonas de preparação, aumentam as probabilidades de recuperação, de recuperar do esférico, e aí vai. Né? Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero mostrar para vocês aqui como eu tenho uma cena. A cena é um repórter entrevistando um jogador de futebol e o jogador de futebol respondendo de uma forma não estereotipada, ou seja, o que se espera de um jogador de futebol são respostas mais curtas, respostas mais simples, não simplistas, mas simples. Eu digo simples na escolha lexical, como eu também já disse para vocês, na escolha das palavras, mas eu tenho aqui, então, uma quebra desse estereótipo. O jogador de futebol começa a responder as questões com um alto nível aqui de linguagem, utilizando um léxico difícil, que se a gente não tomar cuidado, a gente dificilmente, talvez até nós aqui, vamos ter talvez algumas dificuldades para entender o que o jogador está falando. O que eu queria destacar aqui, primeiro, era mostrar para vocês a diferença, né, de linguagem. Então, quer dizer, enquanto até o repórter está se comportando ali de uma forma mais informal, né, do outro lado, o jogador de futebol ele quebra, né, essa informalidade e começa a atingir, começa a agir, né, e atingir um nível de linguagem altamente formal. Então, isso aqui é para mostrar que eu tenho diferentes tipos de formas, né, de variedade linguística. Então, aqui eu tenho uma mais informal e uma menos informal. E, curiosamente, parece que eles estão com polos trocados. Enquanto o jornalista age de uma forma mais informal, o jogador age de forma mais formal. Bom, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, há registros diferentes, há variedades diferentes. De uma certa forma, por mais que seja aqui esquisita, né, é possível entender o que está sendo dito. Quer dizer, tem ali um problema, né, essa falta de combinação, essa falta de sincronia, mas aí é possível ainda decodificar as mensagens. A mensagem que está sendo dita o jogador consegue decodificar a pergunta e, de alguma forma, não sem grandes sustos, o jornalista consegue também decodificar, ainda que de forma, né, estranha, consegue decodificar a mensagem do jogador. Então, aqui eu tenho duas variedades linguísticas numa mesma cena, né, no mesmo espaço, no mesmo lugar. Bom, o que eu posso dizer sobre isso? A primeira pergunta que eu posso me fazer é, bom, é errado isso que aconteceu? Ou errado é pensar que o jogador utilizou um registro formal num momento de informalidade? O que eu posso dizer aqui é que talvez tenha faltado ao jogador uma coisa que a gente já discutiu bastante, que é o conceito de monitoramento linguístico. O que é monitoramento linguístico? Monitoramento linguístico é saber fazer a alternância de variedade linguística, ou seja, se ele estiver num ambiente mais informal, ele utiliza uma linguagem mais informal. Se ele estiver num ambiente mais formal, ele utiliza uma roupagem mais formal. E aí, falando em roupagem, um exemplo que eu utilizei em sala de aula era o seguinte: bom, se eu vou a um casamento e esse casamento é, por exemplo, num clube ou num lugar, sei lá, com uma certa distinção aí social ou coisa que o valha, eu não posso ir nesse casamento de chinelo, de bermuda e camiseta.
E da mesma forma, se eu for numa festa na praia, eu não tenho ali, não serei ali muito bem recebido, caso eu apareça na praia. Claro, às vezes eu até posso ser bem recebido, mas como motivo de gozação, eu não vou aparecer na praia de terno, gravata e sapato. Então pensar que a variedade linguística, então é o melhor, que o monitoramento linguístico em torno das variedades em uso está na capacidade do falante de saber a hora de mudar o registro, a hora de saber que ele precisa ser mais formal, que ele precisa ser mais técnico, que ele precisa ser mais informal, e porque isso, de certa forma, mostra a capacidade que esse falante tem de dominar as diversas variedades de língua que ele conhece. A gente tem aqui o final do texto, eu só vou terminar para a gente avançar. Então, eu vou aqui já direto para os últimos parágrafos. E aí ele fala, oh, estou vendo que você é um jogador que confunde confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo, com dificuldade de expressão, e assim sabota a estereotipação. Estereo o quê? Um chato? Isso. Bom, e aí termina a nossa crônica, depois você pode ler com mais calma, mas eu queria que você pensasse aqui, quando você estiver atingindo aqui, lendo né, esse texto, que você pensasse nas variedades que estão em jogo aqui, uma cena única, né, que tem um elemento ali, a final de um jogo, e dois elementos dentro do texto, dois personagens dentro do texto utilizando variedades diferentes em que saber utilizar, ou saber variar, ou saber mudar o registro né, de uma variedade para outra é o que a gente chama de monitoramento linguístico. Então, para terminarmos o tema da variação, eu gostaria de destacar com vocês quatro diferentes formas de variação. Vocês devem ter percebido, o pinguim escapou, ele estava relativamente cansado, daqui a pouco ele volta. Bom, o primeiro tipo de variação é a variação regional, ou também conhecida como variação geográfica ou diatópica. Bom, são variações que a gente percebe de região para região. Então, isso pode acontecer tanto do ponto de vista do sotaque, quanto opções de palavras ou de léxico. Então, eu lembro que eu usei como exemplo durante as aulas a palavra menino, piá, guri, né? Quer dizer, dependendo da área da região do Brasil, eu posso utilizar palavras diferentes. Evidentemente, elas fazem referência à mesma coisa, mas em função da diferença geográfica, eu tenho distinções de sotaque ou também de palavras. Variação histórica, também conhecida como temporal diacrônica, então eu percebo aí de época em época. Então, de tempos em tempos, eu posso fazer uma análise né, das construções e tal, e das expressões, e eu percebo uma série de mudanças. Eu destaquei para vocês uma que eu havia mencionado em sala, então eu tinha há muito tempo atrás né, a expressão vossa Mercedes, que tinha a ver com uma questão real, enfim. Depois ela passa para vossa mercês, vossa mercês, vossa mercê, vós mercê e você. Quer dizer, então vocês começam a perceber a mudança da expressão no decorrer do tempo. Então, vossa mercedes, vossa mercês, com dois Es, depois vossa mercês, vossa mercê, sem S, vós mercê, você. E se nós tivermos vida suficiente, possivelmente veremos a expressão se e depois, né, só C e E e depois VC, né, que é como a gente utiliza hoje na internet. Essas mudanças demandam tempo, então mesmo que hoje nós utilizemos a expressão C ou VC, elas ainda não foram, de certa forma, gramaticalizadas e nem foram consideradas ainda pela gramática tradicional. Então, é preciso que um tempo longo se passe. Vossa Mercedes é de uma época de muito tempo atrás, né, de uma época dos reis, enfim, essas coisas todas. Bom, depois eu tenho variação sociocultural, também chamada variação diastrática, que vai acontecer de grupo para grupo, de grupo social para grupo social. Então, eu posso, por exemplo, notar numa música dos Racionais determinadas referências, determinadas expressões ou construções que eu não vou perceber, por exemplo, numa música da MPB. Eu poderia também falar isso em relação a outros tipos de texto. E, por fim, variação situacional.
ou variação de registro diafásica, que vai variar de situação para situação. Ou seja, por exemplo, eu sou um professor, não sou um professor de português, eu preciso, de certa forma, cuidar do meu linguajar enquanto professor, mas na minha residência, na minha casa, eu vou usar um outro registro, com os meus amigos eu vou utilizar um outro registro, com o meu médico eu vou utilizar um outro registro. Então, é essa capacidade de fazer essas alterações no decorrer dos processos de comunicação. Então, vamos agora começar a revisão das funções da linguagem. Quem começa a estudar as funções da linguagem é um linguista russo chamado Roman Jakobson. Jakobson é um cidadão que viveu longamente, e essa aqui é a foto do Jakobson, uma das fotos que eu acho mais simpáticas dele. E esse texto, o texto no qual ele elabora as funções da linguagem, aqui no Brasil foi lançado num livro chamado Linguística e Comunicação, de uma editora chamada Cultrix. Então, se algum de vocês tiver interesse em comunicação, esse aqui é um texto, se você, por exemplo, fizer jornalismo ou coisas parecidas com isso, esse é um texto que você vai, evidentemente, ter contato. Bom, o que o Jakobson fez foi o seguinte, ele falou, olha, ele analisou as diversas formas de comunicação humanas e disse, olha, eu posso dividir a comunicação humana em pelo menos 6 elementos. O primeiro deles ele chamou de emissor, né, aquele orador, o narrador, o autor, aquele que emite a mensagem. Depois o segundo, receptor da mensagem, então ele chama de ouvinte, leitor, telespectador, usuário, destinatário. O que eu estou usando aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que esses elementos, eles podem ser caracterizados não apenas na relação aqui tradicional de uma conversa, né? Então eu e mais uma pessoa, mas ele também pode estar, por exemplo, aqui quando eu olho para o receptor, está relacionado ao telespectador de televisão, o usuário de determinado serviço, o leitor de um livro, o ouvinte de um rádio, por exemplo, né? Então o receptor é aquele que recebe a imagem, que recebe a mensagem, e isso pode acontecer de diversas maneiras possíveis. Bom, o terceiro elemento é o código. Código a gente pode definir como um sistema linguístico ou comunicativo, um conjunto de signos e regras linguísticas. Depois, eu tenho a mensagem propriamente dita, que é o texto, o discurso, o conteúdo, o que está sendo dito. Então, tem emissor, receptor, a mensagem, o código pelo qual essa linguagem vai ser codificada e posteriormente decodificada. Depois eu tenho o contexto, que é a situação propriamente dita, né, o que está sendo dito na mensagem. E o canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem atravessa. E eu posso aqui dizer que é tanto um contato ou uma conexão psicológica, física, etc. Então, atenção. Os 6 elementos são emissor, receptor, código, mensagem, contexto, canal. Emissor, quem lança a mensagem. Receptor, quem recebe a mensagem. O código é o registro pelo qual essa mensagem é embalada. E também será por meio desse código que a mensagem poderá ser desembalada, desempacotada pelo receptor. A mensagem é o texto, o discurso que está sendo dito. O contexto é a situação dada pela mensagem. E o canal é o meio de comunicação, é como essa mensagem se desloca. Pode ser, então, por meio físico, como ondas sonoras, papel, como conexões psicológicas. Tá certo? Então, esses são os 6 elementos que o Jakobson notou e percebeu e falou, bom, esses são os elementos todos da comunicação. O que acontece? O que aconteceu a partir disso? A partir dessa definição dos 6 elementos, o Jakobson disse assim, se eu tenho um processo comunicativo, uma mensagem ou algo que está centrada no emissor, eu vou ter um tipo de função. Se eu tenho algo centrado ou focado no receptor, eu tenho outra função. Da mesma forma, isso vai acontecer quando eu tenho foco no canal, ou quando eu tenho foco no código, ou quando eu tenho foco no contexto. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no que está escrito aqui. Então, se está focado no emissor, eu vou ter algo chamado função emotiva. Se eu estou focado no receptor, eu vou ter uma coisa chamada função conativa. Se eu tenho algo focado no código, eu vou ter uma função metalinguística. Se eu tenho algo focado
No contexto, eu tenho uma função referencial. Na mensagem, uma função poética ou uma função estética. E no canal, uma função fática. A gente vai dar uma olhada em cada um desses elementos, perceber um pouco como são as características de cada um desses elementos e como essas funções podem ser notadas. Novamente, eu já disse isso, fazendo uma relação com a linguagem verbal e não verbal, dizendo que o que a gente percebe em determinados momentos é que eu tenho predominantemente um texto verbal ou predominantemente um texto não verbal, mas as duas linguagens se misturam. Da mesma forma, isso vai acontecer nas funções da linguagem. Então, eu posso ter um texto, posso ter uma mensagem que carregue duas funções juntas, mas uma delas vai ser a dominante. Na verdade, esse é um termo que o Jacobson usa para poder fazer essa distinção, dizendo que um texto, e inclusive esse texto se chama o dominante, que ele vai mostrar, no qual ele vai mostrar quais são os elementos dominantes de determinadas mensagens. Então, vamos dar uma olhada com mais calma a partir de agora e depois vamos checar alguns exemplos. Bom, função referencial ou denotativa. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a função referencial ela também pode ser conhecida como denotativa. Por que eu estou fazendo isso? Para complicar a vida de vocês, trazendo mais um nome? Não. Porque em determinadas provas ou determinados testes, muitas vezes pode aparecer função referencial ou denotativa. Mas aqui, nesse caso especificamente, é algo um pouco mais fácil de perceber, porque a função referencial ela está centrada no referente, ou seja, no contexto, no que está sendo dito na mensagem. Então, ó, vamos dar uma olhada lá. Objeto ou situação da mensagem, que a mensagem trata, como informação objetiva, típicos de textos descritivos, científicos e jornalísticos. Então, um elemento gramatical que nos permite perceber a função referencial ou denotativa é a utilização da terceira pessoa. A terceira pessoa é utilizada para provocar distanciamento. Quando você vai estudar narrativa e tem um narrador em terceira pessoa, você percebe que esse narrador não faz parte da história, não faz parte ali do texto, mas ele está fora do texto contando como esse texto está acontecendo. Então, a função referencial ou denotativa é aquela função na qual você está centrado no contexto ou no referente, vai depender um pouco das gramáticas que a gente vai utilizar, mas aqui não faz muita diferença. Então, ele está fora do texto e nos mostrando ali o contexto. É o que a gente poderia chamar, eu mencionei também isso diversas vezes na aula, de uma linguagem mais neutra, né, que não tem ali um elemento do emissor, né, você tem a capacidade ali por meio dessa função de perceber como essa coisa acontece. Né, um texto mais neutro, um texto mais ali de caráter jornalístico. Depois, função emotiva ou expressiva. Né, então, esse é um outro nome. Então, a gente trabalhou na sala com a palavra emotiva, né, função emotiva, mas também, dependendo da prova ou do concurso, você pode encontrar essa função também sendo denominada como expressiva. O foco, então, agora não é mais no referente, ou seja, não é mais no contexto da mensagem, agora o foco é no emissor, com suas emoções e opiniões. Então, você vai ter... nós temos, então, típicos... o que é típico nesse... Está mal construído aqui a oração, mas eu tenho, nesse tipo de função, muita utilização de interjeição, poesias de caráter subjetivo e aqui um elemento gramatical fundamental, que é a primeira pessoa, sobretudo a primeira pessoa do singular. Então, vlogs, blogs, biografias, é algo bastante típico desse tipo de comunicação. Então, função emotiva centrada no emissor. Então, você vai ter marcas do emissor dentro do texto e você vai perceber isso por meio dos pronomes ali de primeira pessoa. Se o pronome não aparece, né, pensa ali no sufixo do verbo, porque esse sufixo do verbo vai te indicar qual é o pronome que está escondido. Enfim, você tem marcas, né, dessa função ali por meio da primeira pessoa. Só uma curiosidade, recentemente um grupo de linguistas, eles começaram a desenvolver um software, na verdade desenvolver uns algoritmos para medir possibilidades de suicídio entre jovens americanos, e uma das formas que eles encontraram para poder
entender se alguém, se algum jovem estava próximo de cometer o suicídio, era perceber se na produção textual daquela pessoa, em posts de internet, é, diários, cartas, etc., se havia muito a utilização de pronomes como eu. Então, textos com eu, eles indicavam ou apontavam para pessoas que passavam por depressão. Essas pessoas, na verdade, todas eram, né, tinham sido analisadas como depressivas, e desse grupo de depressivos, alguns que utilizavam textos mais com utilização do eu, com a marca do eu, do pronome, elas eram propensas a cometer suicídio. Então, para você ver como nesses textos especificamente, quer dizer, numa análise tão importante como essa, a função emotiva ficava evidente nos textos dessas pessoas por meio da marca do eu. Então era mais fácil perceber quem estava mais próximo de cometer um suicídio do que outros que não faziam isso. Bom, depois eu tenho a função conativa ou apelativa. Eu acho que eu trabalhei os dois termos com vocês. O foco já está no receptor e é o objetivo da mensagem, que tem como função primordial a conativa ou apelativa, é persuadir, é convencer o leitor de algo. Então é típico de mensagem publicitária. Eu mencionei também isso, também mencionei durante as aulas a possibilidade de mescla aqui entre conativa e emotiva, por exemplo, em propagandas que são posteriores a grandes tragédias, para convencer as pessoas a ajudarem ou coisas do tipo. Depois eu tenho a função fática, tá? O foco já é no canal, né? Então visa estabelecer contato entre os sujeitos envolvidos na comunicação. Então aqui eu tenho saudações entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, e eu lembro de um exercício que eu dei, se não me engano era um exercício do Enem, no qual eu tinha uma conversa telefônica, e essa conversa telefônica, alô, quem fala e tal, quer dizer, a função fática é a tentativa de checar se o canal de comunicação está sendo bem utilizado. Depois eu tenho função metalinguística, o foco é no código, ou seja, na própria linguagem. Então é um tipo de linguagem que eu poderia definir como a linguagem que explica a linguagem, e aqui poderia dizer que é típico de dicionário, de gramáticas, né? As gramáticas, elas funcionam como, você tem ali elementos linguísticos que tentam explicar a própria língua, ou os dicionários são definições que explicam determinadas mensagens. Desculpa, palavras. Depois eu tenho, por fim, a função poética, que o foco é na mensagem e é típica de linguagem, uma linguagem literária, publicitária em alguns momentos, né? E isso, então, lembrar sempre, por exemplo, poética e estética. O que importa aqui na função poética é como a mensagem está sendo definida, né? É o como. Então não é uma mensagem que vai ser enviada de forma necessariamente clara e simples, mas você vai ter ali uma certa elaboração, e a função disso é deixar o texto evidentemente mais rico, mais com um valor estético mais apurado. Aqui vou dar alguns exemplos para vocês de algumas funções, né? A primeira delas, vou dar um exemplo de função emotiva ou expressiva. Então eu tenho aqui um texto que o Chico escreveu em homenagem ao Oscar Niemeyer, e eu quero mostrar para vocês como nesse texto aparece ali marcas emotivas por meio, sobretudo, da primeira pessoa. Eu não vou ler o texto inteiro, senão essa aula vai ficar muito longa, mas já dá para você perceber aqui, logo na terceira linha, essas questões. A casa do Oscar era o sonho da família. Havia um terreno para os lados da Iguatemi, havia um anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência, marca de primeira pessoa, né, marca emotiva. Cresci cheio de impaciência, porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Mais tarde, no aperto, em vez de vender o museu, com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno do Iguatemi. Desse modo, a casa do Oscar, antes de existir, foi demolida ou ficou intacta, e assim vai. Senti-me traído, tornei-me um rebelde, insultei meu pai, ergui o braço. Marcas de primeira pessoa, função emotiva ou expressiva, fácil de perceber. Então aqui eu tenho as emoções do Chico em torno dessa ideia da casa, do projeto de casa que o Oscar Niemeyer deu para o pai, né? Então você imagina o privilégio do Chico poder morar numa casa desenhada pelo Oscar Niemeyer.
Aqui agora vamos dar uma olhada em função referencial denotativa. Como eu disse, é uma função com mais distanciamento. Então eu tenho aqui, a gente não vai ler evidentemente as matérias, mas eu tenho aqui uma primeira matéria sobre a reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência levará jovens a aceitar menos direitos trabalhistas, isso é uma afirmação. E aí eu tenho gráficos, eu tenho textos, quer dizer, eu tenho uma linguagem super objetiva para vender a tese, né, essa tese aqui, de que os jovens, depois, caso, na verdade, a reforma trabalhista seja aprovada, esses jovens vão, de repente, aceitar trabalho com menos direitos, né, ou redução de direitos. Então, veja bem, linguagem clara, terceira pessoa, igreja aqui, por exemplo, a igreja destruiu arquivos com denúncias de abuso, diz cardeal. Encontro no Vaticano, o cardeal alemão Reinhard Marx afirma que vítimas foram silenciadas, né? Comeu ali o final da palavra, mas é isso que está ali. Então você percebe um discurso com distanciamento, em terceira pessoa, objetivo, longo, mas ao mesmo tempo é um texto simples, quer dizer, você vai ler, você não vai ter dificuldade, você vai ter que ficar decodificando ou tentando entender ali mensagens subentendidas, quer dizer, está tudo na superfície do texto, e isso é o que eu chamo de linguagem referencial denotativa. Bom, agora a função conativa ou apelativa, como eu disse, muito utilizada nos textos publicitários. Então aqui tem uma propaganda do Banco do Brasil. Como eu mencionei também em sala, há nesse tipo de linguagem, muitos verbos no imperativo. Você consegue perceber isso aqui vocês viram como ele fica quieto, né? Ele assiste todas as minhas aulas e não dá um pio. E aí eu tenho aqui, por exemplo, verbos no imperativo, como simule, planeje, contrate. Então, assim, ele está ali te dando uma ordem mascarada num certo conselho, porque a moça aqui no primeiro elemento da propaganda está contando um segredo e depois você sabe que pode fazer isso por meio do app. Né? Você não vai ter que ir no banco ou coisa parecida. Então perceba a tentativa de convencer, né, aqui nesse caso por meio de um segredo. Ela vai lá e fala, pronto, falei, que é algo que a gente tem utilizado muito hoje em dia, né, uma expressão que a gente utiliza muito. E depois ela vai trazer, né, um segundo elemento aqui, é um texto, do ponto de vista da quantidade de informação longo, né, porque você tem muito verbo, você não tem nenhum elemento gráfico, mas e já aparece aqui os elementos no imperativo. E depois vai te dar mais um conselho, dizendo que você não precisa falar para ninguém que você vai pegar um empréstimo, porque isso, de certa forma, aponta para uma pessoa com problemas financeiros, e isso pode causar vergonha, etc. Você não precisa nem falar com o seu gerente, você só faz todo o arranjo virtualmente, né, por meio do app. Função fática, eu dei aqui alguns exemplos, tem aqui 3 elementos, então a função fática tem como principal característica checar o canal de comunicação, então aqui no primeiro quadrinho o Calvin, o telefone está tocando, ele fala, alô, posso falar com seu pai, por favor? A pessoa do outro lado da linha, caramba, você não precisa da minha permissão, pegue, fique à vontade. Que gente esquisita, ele vai e desliga o telefone, deixa o cara, desliga na cara da pessoa, mas o que é importante perceber aqui é esse início de comunicação do Calvin com aquele que está do outro lado da linha, que a gente não sabe exatamente quem é. Depois eu tenho aqui o meme do He-Man, que ele está dizendo assim, ei, Psyu, beijo me liga, quer dizer, ele está checando o canal de comunicação. E depois eu tenho aqui uma tirinha do Garfield, né? Então tá lá, parece que vem chuva, um diz aham, o outro aham, 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 e dizem que a arte da conversação, e aí termina nosso quadrinho. Então, você perceber essa quantidade de elementos para checar o canal de comunicação, e mesmo ali, curiosamente, mesmo que eu tenha um elemento que diz que o outro está me ouvindo, ou que eu estou ouvindo o outro, nesse terceiro caso é como se não houvesse ninguém prestando atenção em nada. Mas os elementos estão dados ali, né? Os elementos de checagem do canal estão sendo dados e isso a gente chama de função. A função metalinguística, a gente conversou bastante sobre a função metalinguística, então a linguagem que explica a linguagem. Eu tenho aqui um autorretrato do Van Gogh, um clássico, né, do Van Gogh, um clássico de estudo sobre metalinguagem. Então é a pintura sobre a pintura, né? Então eu estou vendo a pintura que o Van Gogh estava fazendo sobre ele mesmo, né? Quer dizer,
é como se eu tivesse ali dois elementos, né, duas camadas, né? Então, eu vejo quadro, então eu sei que ele está fazendo uma pintura, ele está chamando de uma pintura de autorretrato, né? É um autorretrato, evidentemente. Então, o que eu estou vendo é ele se pintando, né? Então, assim, na verdade, é a pintura explicando a pintura. Bom, e aí por fim, função poética ou estética, né? Você pode encontrar das duas formas. E aí eu mencionei esse poema do Manuel Bandeira na aula. Eu queria lembrar o poema, eu sabia esse poema há tanto tempo atrás de cor, não me recordo mais, mas é muito legal porque é uma notícia tirada um poema tirado de uma notícia de jornal. O que significa? Significa que ele usa ali um pouco do referencial para construir o poético. Então, o poema é mais ou menos assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no bairro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Tipicamente referencial, como se fosse uma notícia de jornal, mas o Bandeira constrói o poema de tal forma que ele desloca o referencial e impõe ali uma referência estética, poética para o texto e transforma aquela notícia de jornal num texto de poesia. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Revisem a matéria. Isso não, novamente não atrapalha o nosso, não deve substituir melhor o estudo de vocês, né? A avaliação, refazer os exercícios e tal. Mas é uma forma para esclarecer questões que ficaram porventura confusas no decorrer das aulas ou que vocês tiveram vergonha de perguntar, tá bom? Então, boa prova, a gente se vê na semana que vem.